Olá a todos do nono ano do Colégio Malé. A nossa aula de hoje é de revisão para a prova do terceiro bimestre. Então, vou relembrar os principais pontos do conteúdo para essa prova. A bipolaridade, a nova ordem mundial. Bom, estudamos que com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, ela de fato se inicia. Então, foi uma guerra ideológica, política, econômica, tecnológica, etc. Todas as áreas da sociedade foram assim influenciadas por esse conflito entre os soviéticos e os norte-americanos. De um lado, os soviéticos comunistas, do outro lado, os norte-americanos capitalistas. Então, eles fizeram parte assim de uma mesma aliança na Segunda Guerra Mundial, os aliados, e eles eram inimigos e se uniram para combater um inimigo em comum. Então, dentro desse contexto da Guerra Fria, vimos que séries, filmes, desenhos foram feitos justamente para doutrinar a população. Então, essa população que viveu aí de 1945 a 1991, viveu assim com um ar apocalíptico, que eu chamei a atenção em aulas passadas, porque a qualquer momento poderia acontecer assim um terceiro conflito mundial. E esse conflito mundial seria assim um conflito nunca visto antes, porque o grau de destruição seria bem maior, pelo fato das duas potências terem assim armamentos nucleares bem pesados. Então, eles viveram essa corrida aí tecnológica, armamentista e até mesmo nos esportes, o enfrentamento entre a União Soviética e os Estados Unidos gerava assim um grau maior de tensão, justamente por conta aí dessa Guerra Fria, que ocorreram conflitos bem quentes ao longo aí de todo esse período, não entre diretamente a União Soviética e os Estados Unidos. Aí temos aqui o símbolo dos Estados Unidos, o Sam, o urso, Misha, da União Soviética. Ou seja, já mostrei essa imagem para vocês anteriormente. Cada qual sentado assim em uma parte do globo, e o mundo se polarizou, ou alguns se alinhavam à União Soviética, ou alguns se alinhavam aos Estados Unidos, respectivamente ao comunismo ou ao capitalismo. Estados Unidos versus União Soviética. As ideologias e os planos políticos. Então, essas duas grandes superpotências se tornaram, assim, em potências após a Segunda Guerra Mundial. Então, essa luta foi intensa pelo controle político, econômico, social. Então, eles travaram, assim, esse conflito indireto e, em muitas ocasiões, conflito direto. Não entre ambas as potências, e sim através de investimentos que foram feitos de ambos os lados, ou seja, União Soviética ajudando, financiando conflitos, Estados Unidos ajudando, financiando conflitos. Bom, a nova ordem mundial. Então, após a destruição da Segunda Guerra Mundial, países europeus destruídos, não houve conflitos propriamente ditos no território aí norte-americano, então os norte-americanos se deram muito bem, porém a Europa estava devastada após essa Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, um saldo aí de cerca de 60 milhões de mortos, fora as pessoas que se tornaram inválidas, fora os danos psicológicos, enfim. Então, o mundo precisava de uma nova ordem. Então, essa nova ordem foi assim encabeçada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, justamente porque o mundo foi dividido em áreas de influência entre essas duas superpotências. Aí temos essa outra imagem que eu já mostrei também, justamente um teste de armamento. E aqui um mapa
também já foi mostrado, mostrando assim essa influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Bom, dentro desse contexto foi criada assim a doutrina Truman, onde o presidente Harry Truman ele declarou assim de fato uma caça aos comunistas. Então, pessoas simpatizantes nos Estados Unidos ao comunismo seriam assim perseguidas. Então, isso aí também contribuiu muito para essa Guerra Fria. Foi feito também o Plano Marshall. Esse plano foi um plano aí de recuperação, um programa de recuperação europeia. Logicamente, os países europeus que eram capitalistas. Então, esses países foram ajudados a juros baixos pelos Estados Unidos, já que eles tinham assim esse objetivo posterior de fazer com que os produtos norte-americanos entrassem na Europa sem barreiras econômicas. E os Estados Unidos se dariam bem com isso. Aí temos aqui outra imagem, justamente aí a reconstrução da Alemanha Ocidental, que foi a Alemanha capitalista. Bom, como eu chamei a atenção, a União Soviética respondeu e criou aí o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comecon, justamente para ajudar os países do leste europeu, os países socialistas, comunistas. O medo de uma nova guerra, então. Existia, sim, um medo de uma nova guerra durante todo esse período e novas coisas, novas instituições foram criadas. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, as nações capitalistas, assim, se ajudariam e cooperariam com essa defesa militar. Em resposta também aí, foi criado o Pacto de Varsóvia. Assim, os comunistas também se ajudariam entre si, se organizariam e se ajudariam entre si. Essa cooperação seria uma cooperação militar, tecnológica, para enfrentar os capitalistas dentro desse contexto. Bom, vimos que foi feita a criação do Muro de Berlim, onde foi feita essa divisão de fato da Alemanha. A Alemanha ocidental, capitalista, contra a Alemanha oriental, socialista, comunista. Então, muitas pessoas tentavam passar de um lado ao outro, e assim esse Muro de Berlim servia como uma proteção para que isso não acontecesse. E muitas pessoas, tentando passar de um lado ao outro, morreram dentro desse contexto. Aí temos um mapa, essas fotos e mapas já foram mostrados. Então, estou só relembrando os pontos principais dentro desse contexto. Bom, depois desses principais pontos aí da Guerra Fria, regressamos ao Brasil, justamente no governo democrático de Getúlio Vargas, que foi de 1951 até 1954. Governo esse que aconteceu nesse período da Guerra Fria. Então, a influência da Guerra Fria também se fez presente, assim, no Brasil e no mundo como um todo. Era impossível sair dessa influência. Então, Vargas, ele saiu do poder em 1945, ele se candidatou como senador e continuou na vida pública. Ele deu aquele apoio ao Dutra, Dutra venceu, para que depois Vargas conseguisse assim voltar, e ele de fato voltou e conseguiu vencer democraticamente, foi eleito democraticamente para o seu segundo governo, chamado assim de governo democrático. Por quê? Antes, através do golpe de 1930, Vargas assumiu o poder e ficou até 1945, sendo que em 1937 ele fez uma ditadura, que foi até 45. Então ele conseguiu voltar nas eleições de 1950 e assumiu aí no seu mandato em 1951 até 1954. Então muitas coisas foram feitas assim por Vargas nesse período aí
da Guerra Fria também teve o estreitamento das relações políticas e econômicas com os empresários, visando buscar a modernização e o crescimento econômico necessário para o momento brasileiro. Teve também outra medida feita por Vargas, o fortalecimento da indústria associado ao capital interno, buscou criar e fortalecer indústrias brasileiras sob a ótica nacionalista para competir com o mercado externo, principalmente dos Estados Unidos. Lembrando, Vargas era nacionalista e ele se apartou dos Estados Unidos dentro desse contexto da Guerra Fria. Teve também a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e também a elaboração de uma política desenvolvimentista que atendesse tanto às indústrias quanto ao sistema agrário para melhorar as condições econômicas. Então, já que Dutra se aproximou dos Estados Unidos e cortou as relações com os comunistas, com os países comunistas, Vargas ele se apartou dos Estados Unidos. Aí temos aqui uma imagem. Vargas buscou criar empresas nacionais para exercer o controle do Estado e impedir o fluxo de capital externo. Após a nacionalização da Petrobras, imagem, teve apoio da União Nacional dos Estudantes. Então, nesse segundo governo de Vargas, uma das criações assim mais importantes foi a Petrobras para extração aí de petróleo. Então, teve toda essa questão da bandeira levantada. O petróleo é nosso. E assim, Vargas queria, logicamente sendo um nacionalista, levantar assim a bandeira interna, a bandeira do nosso país. Então, em 1953, a Petrobras aí foi criada e nacionalizada por completo. Isso gerou uma grande resistência, logicamente, de alguns burgueses do Brasil, da elite brasileira e dos Estados Unidos. Porém, com tudo isso, o Brasil ainda estava vivendo em uma grande crise econômica. Crise essa que já vinha aí já vinha aí do governo Dutra. Então, nesse período temos os governos democráticos. Período de 1946 até 1964, quando acontece a segunda ditadura da nossa história. E esse período é o primeiro período assim de uma experiência de fato democrática que o Brasil teve. Então, Vargas, que tinha sido um ditador, ele estava vivenciando algo novo, ou seja, governar dentro de uma democracia. Então, ele recebeu muitas pressões e assim muitos o chamavam de ditador, coisa que ele tinha sido, e também muitos o chamavam de corrupto, muitos associavam a figura dele com tudo aquilo que estava acontecendo de negativo no Brasil e etc. E assim aconteceram alguns eventos que foram contra esse governo de Vargas, né? A panela vazia, que foi um evento aí formado por 500 mil pessoas que criticavam essa crise brasileira. Também teve a greve do Partido Comunista do Brasil, cerca de 300 mil trabalhadores, eles assim participaram dessa greve, querendo melhores condições de vida, de trabalho, e o Partido Comunista aí que encabeçou, que liderou essa greve, e Vargas sofreu muitas pressões, tanto dos trabalhadores, quanto aí também da elite da sociedade brasileira, dos empresários, enfim, como também dos militares. Então, mas as oposições aumentaram ainda mais aí nessa sociedade brasileira. Teve o aumento salarial de 100%, né, onde o ministro ali do Trabalho, João Goulart, teria proposto, e assim, logicamente, que teve toda uma revolta assim dos patrões por conta disso, desse aumento, e o atentado da Rua Toneleiro, onde um dos opositores mais cruéis assim de Getúlio Vargas, no caso Carlos Lacerda, ele foi alvo assim de um atentado,
Justamente ele estava chegando à sua casa e assim uma pessoa deu uns tiros contra ele e contra o Major Rubens Vaz, que estava fazendo a sua segurança, sendo que esse major da aeronáutica faleceu e Carlos Lacerda recebeu um tiro no pé. Logicamente, fizeram assim toda uma investigação e chegaram no mandante do crime, que foi Gregório Fortunato, ou seja, segurança particular de Getúlio Vargas. Então, Carlos Lacerda, que era um inimigo declarado de Vargas, disse que Getúlio Vargas que tinha mandado matá-lo. Aí temos aqui a imagem. Carlos Lacerda acusava Getúlio Vargas de ser muito tolerante com os comunistas e afirmava que o governo dele era extremamente corrupto. Além disso, teve essa associação também, que Getúlio Vargas, além de ter sido um ditador, estava muito simpático ao comunismo, um governo corrupto, chamavam logo ele de ladrão, e assim, com mais essa cereja no bolo, dizendo que Getúlio Vargas mandou matar Carlos Lacerda. Então, com toda essa pressão da sociedade brasileira, trabalhadores, políticos, exército, a elite, enfim, Vargas não aguentou. Em 1954, ele assim cumpriu aquilo que havia prometido. Ele prometeu que sairia morto do catete apenas, que só sairia de lá se ele morresse. Então, assim Getúlio Vargas se suicidou. E aí termina de fato essa participação de Getúlio Vargas na história brasileira. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.